Cara, é uma pauta muito importante. Eu passei por uma situação parecida, só que na época eu não tinha a ajuda, né, assim, de um profissional. Eu estava no Boa Esporte, 19, 20 mais ou menos. Assim que eu cheguei, na pandemia, em 2020, e aconteceu algumas situações, né, em que em determinado momento me deu crise de ansiedade e tudo mais, né? E eu não tinha ajuda psicológica, né, de um profissional e tudo mais. Mas ali no momento eu consegui, né? Porque assim, eu sou um cara que busco muito a Deus, cara. Eu sou cristão e tudo mais, e eu consegui ali, né, cara, buscando a Deus, conversando com a minha esposa, que foi uma pessoa que me ajudou muito ali naquele momento, porque eu tinha acabado de chegar no Boa Esporte, aconteceram algumas situações assim que me deixaram com muita dúvida na minha cabeça, né, sobre o meu futuro. Então acabou em algum momento ali ter uma crise de ansiedade, mas assim, buscando a Deus, orando e tudo mais, né, conversando com a minha esposa, e depois voltando aos treinos eu consegui. Mas é muito importante, cara, a ajuda de um profissional qualificado para isso. Porque a gente sabe, cara, tem muita gente que fala, futebol não é pressão. Toda profissão, cara, tem a pressão. Claro que a pressão que eu sofro é diferente da pressão que você sofre. A pressão que eu sofro hoje é diferente da pressão que o meu pai sofria quando ele saía para trabalhar à noite, que ele trabalhava no Ceasa quando eu tinha 14 anos. Num episódio que eu lembro, meu pai saindo para trabalhar, a gente é de comunidade, nascido e criado em comunidade. Meu pai saindo para trabalhar à noite, cerca de 10 horas da noite, né, acontece um tiroteio e o policial mata um traficante na frente, né, do meu portão, da minha rua, meu pai tendo que sair para trabalhar. E eu imagino a pressão na cabeça do meu pai, que se não vai para o trabalho, poderia ter sido mandado embora. E ele teve que esperar acalmar a situação e teve que trabalhar aquela noite. Ele não ficou em casa, né, esperando o tempo passar, esperando outro dia. Ele teve que trabalhar aquela noite, mesmo sabendo de tudo que aconteceu na frente da nossa casa, né? Então a pressão que eu sofro é diferente da pressão que meu pai sofreu naquele dia e que sofreu durante a vida dele, né, trabalhando para poder colocar comida na mesa para mim e para minhas irmãs. Né? E eu sei a pressão que eu sofro. A gente sofre pressão sim, porque a gente é cobrado. Não é só a gente, é a nossa família que depende da gente. São os torcedores que dependem do resultado para ficar feliz, né? Vai no estádio para ficar feliz. São funcionários do clube que dependem do resultado positivo também para poder ter o seu pão de cada dia, né, cara? Então a gente tem que olhar para tudo isso, cara. Se eu olhar só para mim, eu vou estar sendo egoísta, né? Porque eu tenho o meu contrato, eu posso sentar em cima do meu contrato, mas tem pessoas que precisam, né, do meu bom desempenho, né? Então, o que eu coloco na minha cabeça para poder suportar essa pressão é saber quem eu sou. E é como a pergunta que o torcedor tem elogiado bastante. Mas vai ter um momento que, se eu for mal, o torcedor vai criticar. Então, se eu souber quem eu sou, eu não vou me iludir, né, com elogio e não vou me bater com a crítica, vou continuar o meu trabalho. Então, essa coisa de você colocar na sua cabeça quem você é, saber quem você é, né, ajuda bastante nessa situação psicológica. E com certeza a gente não pode descartar, né, um profissional, né, que aqui no clube a gente tem nosso psicólogo também, né? A gente não pode descartar isso, cara, porque hoje em dia a gente tem visto aí com essa questão de depressão e tudo mais, né? É muito importante no futebol. A gente já viu até jogadores de futebol parando por conta disso. Então a gente não pode descartar esse assunto, que é um assunto muito importante, que tem que vir desde a base. Tem que vir desde a base, cuidar da saúde mental, né? Muitas vezes a gente foca muito na saúde física. E eu creio que o mental ele comanda tudo. Então é importante a gente falar disso, é importante a gente se cuidar em relação a isso. E o recado que eu deixo é você saber quem você é. Trabalha nisso, trabalha em saber quem você é. Porque no mundo do futebol a gente tem elogios, tem crítica o tempo todo. E a gente sabendo que a gente vai conseguir manter centralizado o nosso trabalho, independente do momento.